Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, como é bom poder voltar a conversar com vocês e proclamar as boas novas do Evangelho do Salvador Jesus Cristo, porque Ele vive e isso traz alegria e paz ao nosso coração. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio 113 e 114. Doutrina e Convênio 113 são algumas perguntas sobre o livro de Isaías. Eu ia falar Apocalipse, livro de Isaías, tá bom? E ali tem algumas perguntas e respostas. Na verdade, nós vamos falar sobre o versículo 1. São poucos versículos, são 8 na verdade, no capítulo 113, na seção 113. No versículos 1 e 2 diz assim: quem é o tronco de Jessé, mencionado nos versículos 1, 2, 3, 4 e 5 do capítulo 11 de Isaías? No 2 diz: em verdade, assim diz o Senhor, é Cristo. Então, Jesus Cristo ele é chamado, de o tronco de Jessé. Interessante falar sobre tronco. Há alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma dor muito intensa nas minhas costas, e daí nós fizemos alguns exames e tudo mais, e constatou que eu estava com descalcificação, Então eu tenho problema em 3 vértebras aqui, E tenho também descalcificação no ombro esquerdo. E a conversa, porque um dos médicos disse que eu tinha que operar rapidamente. E eu procurei uma segunda opinião, já fazem 15 anos, ainda bem que eu procurei. E daí eu conversando com este outro médico, eu perguntei sobre a necessidade de uma cirurgia. E ele deu a seguinte explicação, que o nosso sistema nervoso é como uma árvore. Tem o centro e depois os ramos. E ele comentou que as vértebras elas vão descalcificando e aperta o nervo. E por isso gera muita dor, uma dor contínua. No caso da cirurgia, ele comentou assim, olha, você tem uma descalcificação também no ombro esquerdo, mas você tem movimento, você tem força no braço. Se você começar a perder rapidamente assim, a força no braço, daí tem que operar. E aí ele comentou, nós somos como uma árvore, tem o tronco e os galhos. Se você não toma uma providência logo e vai ao médico, porque perdeu a força no braço, ele parte o sistema nervoso. E é como um galho que é quebrado. Ele seca e morre. E por que eu estou contando essa experiência, Por causa de Doutrina e Convênio 113, no versículos 1 e 2, a seção 113, 1 e 2, que o Senhor ele tem o símbolo de um tronco. E eu fiquei pensando que a nossa vida tem que ser centralizada em Jesus Cristo. A base da nossa vida tem que ser o Salvador Jesus Cristo. Quando nós nos afastamos, somos como um galho que quebra. E então ele seca e ele perde toda a vida. Quando edificamos nossa vida sobre o Salvador Jesus Cristo, nós temos bons frutos. Nós temos esperança de vida eterna. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E isso faz toda a diferença, como você bem sabe. Claro que às vezes algumas pessoas se afastam por um tempo. Não foi partido o galho, mas está ali afastado, não recebe muito alimento. Elas todas podem voltar e continuar a se alimentar, se apoiar a sua vida no tronco, no centro de nossa vida, que é o Salvador Jesus Cristo. Eu fico pensando o que podemos fazer para edificar nossa vida em Jesus Cristo. Pensei em algumas coisas como orar sempre, ler as Escrituras, ponderar um pouco sobre elas, ir aos domingos na igreja, participar do sacramento, renovar nossos convênios. E pensei muito em ir ao templo,
O presidente Howard W. Hunter ensinou-nos que o templo deve ser o símbolo da nossa conversão, que possamos ir frequentemente, tanto quanto possível, aos templos e participar das ordenanças. Então estamos mostrando que nós somos pessoas que têm a vida centralizada em Jesus Cristo. Claro que no nosso lar, sempre com paz, com amor, com bondade, vivenciando o Evangelho. Tudo isso ajuda-nos a termos vida em Cristo, a centralizar nossa vida em Jesus Cristo. E então essa é a mensagem que eu gostaria de frisar bastante na sessão 113. Ter nossa vida centralizada em Cristo. Claro que eu falei algumas coisas, mas o mais importante é quando o Espírito Santo fala com você e mostra algumas coisas que você deve aperfeiçoar em teu coração. Eu sei que você é uma pessoa muito boa, mas o Espírito Santo testifica algumas coisas no teu coração que você pode e deve melhorar. Segue a voz do Espírito Santo e continua progredindo para que um dia possamos todos nos encontrar com o Salvador e permanecer com Ele em extrema alegria de poder conviver com nosso Pai Celestial, Jesus Cristo e todos os santos que viveram antes de nós e aqueles que vivem e ainda viverão. Isso é extraordinário, não é? Muito bem. A segunda sessão que nós vamos estudar hoje é 114. A sessão 114 é uma sessão que foi dedicada, né, ao irmão David Patten. David W. Patten. Este irmão era um dos apóstolos e ele, certa vez, próximo desta data, né, lá pelo ano de 1838, ele foi chamado junto com Thomas B. Marsh e Brigham Young para irem no Missouri, porque estava havendo muitas disputas e vários líderes estavam apostatando e se afastando. E ele foi enviado para lá, junto com Thomas B. Marsh e Brigham Young. Em 11 de abril de 1838, Joseph Smith recebeu esta revelação, que está aqui na sessão 114. Aproximadamente 6 meses depois que esta revelação foi dada, David Patten, que era um homem bem forte, tanto em espírito como fisicamente, liderando um grupo de 75 irmãos, foram contra um grupo de 34 resgatar 3 irmãos que haviam sido sequestrados por esse populaço, ameaçava matá-los, assassiná-los e depois ir e queimar todos os mormons da região. E então organizou-se esse grupo. A intenção é que eles pudessem chegar lá, como era um grupo bem maior, e não ter conflitos, e libertar aqueles irmãos que estavam presos. Mas realmente aconteceu um conflito, e neste conflito foi, até tem uma gravura aqui, foi a batalha, conhecida como a Batalha de Crooked River, que ocorreu em 25 de outubro de 1838. Perto deste local, em Ray County, no Missouri, essa gravura que vocês estão vendo. Pois bem, o irmão David Patten foi ferido com um tiro no estômago e algumas horas depois faleceu. Na história do Elder Patten, quando fizeram, né, a biografia dele, o presidente Wilford Woodruff, ele comentou algo que aconteceu. Diz assim, abre aspas: o Elder Patten disse certa vez ao profeta Joseph Smith que ele havia pedido ao Senhor que o deixasse morrer como um mártir, o que fez com que o profeta, muito comovido, expressasse extrema tristeza, porque, disse ele a David, quando um homem de sua fé pede algo ao Senhor, ele geralmente consegue. No dia do funeral do Elder Patten, o profeta Joseph Smith teve a oportunidade de falar e ele disse o seguinte, abre aspas: ali está um homem que fez exatamente o que disse que faria. Deu a vida por seus amigos.
como testemunha da fidelidade, fechar aspas, continuando, como testemunha da fidelidade de David W. Patten, o Senhor revelou posteriormente, abre aspas, meu servo David Patten está comigo neste momento. David Patten, tomei para mim, eis que seu sacerdócio ninguém tira dele. Fechar aspas, está em Doutrina e Convênio 124, 19 e 130. Vamos ler então Doutrina e Convênio 114, que são 2 versículos. No primeiro diz assim, em verdade, assim diz o Senhor, é prudente que meu servo David W. Patten resolva todos os seus negócios logo que possível e disponha de sua mercadoria, a fim de realizar uma missão para mim, na próxima primavera, em companhia de outros, sim, 12, incluindo ele próprio, para testificar meu nome e levar alegres novas a todo mundo. E quando lemos isso, talvez alguns possam pensar assim, então, José é um profeta decaído, porque ele recebeu uma revelação do Salvador Jesus Cristo, que David Patten deveria partir em breve para uma missão junto com os 12, e ele morreu de um tiro. O senhor não sabia disso? Queridas irmãs, queridos irmãos, eu e você temos a visão limitada do presente. Só conseguimos enxergar o agora. O passado temos lembranças. O futuro é totalmente incerto, não conhecemos o futuro. Nenhum de nós pode olhar e dizer assim, olha, amanhã acontecerá isso, isso e isso comigo. Lembra do Novo Testamento, aquele senhor que queria aumentar seus celeiros porque tinha em abastança, e o Senhor falou, tolo, essa noite te pedirão a vida. Nós não enxergamos o futuro. E o Senhor permite que certas ocasiões, ele dá os seus mandamentos, mas permite que pessoas usando o seu arbítrio moral sejam contra e exerçam até oposição. Lembra do Abinadi, como foi morto? Lembra quando Alma estava pregando e foram jogados na fogueira, Alma e Amaleque, né? Vários santos daquela ocasião, naquela região e daquela época foram jogados na fogueira para que fossem mortos. Em algumas ocasiões o Senhor permite que isso aconteça, para que seus justos desígnios e seu juízo seja correto. Nós vemos que depois disso, na região do Missouri, ela foi devastada pela Guerra Civil Americana, a Guerra da Secessão. Mas os maiores efeitos de todos aqueles que se rebelam contra o Salvador Jesus Cristo e seu povo serão vistos, bem vistos depois desta vida mortal, quando todos seremos levados a julgamento. Deus é Deus, Jesus Cristo é o Filho unigênito do nosso Pai Celestial, Ele sabe tudo desde o princípio. E neste caso aqui, Ele permitiu que assim acontecesse. E Ele tem a visão do futuro, consegue ver todas as coisas. Eu e você não conseguimos agora, nós temos a visão da fé. Só isso. Mas irmãs e irmãos, testifico que Jesus Cristo vive e que Ele revelou isso a seu profeta. E que os 12 partiriam em missão. Posteriormente, os 12 realmente partiram em missão daquela região ali de Independência, quando toda a população havia se reunido e feito planos para que nenhum mormon pudesse vir lá, mas eles foram bem cedinho, os 12, logo depois da meia-noite, dedicaram o tempo de Independência e partiram para a missão. Ainda passaram na casa de alguns para que soubesse que eles estiveram lá e estavam indo para a missão. Deus vive. Nossa, eu arrepiei aqui. Deus vive. Irmãs, no versículo 2 diz assim, pois em verdade assim diz o Senhor, visto que há entre vós alguns que negam o meu nome, outros serão postos em seu lugar e receberão seu bispado. Amém. Não significa que os irmãos ou irmãs vão ser parte de um bispado, não é isso. Mas ocuparão seus lugares no reino. Nos seus chamados, nas suas designações, ocuparão seus lugares no reino. Às vezes, eu e você vemos amigos que se afastam. Às vezes, vemos familiares próximos.
pedimos que todos esses que por qualquer motivo tenham se afastado, que possam retornar à segurança do Evangelho, edificar suas vidas sobre os fundamentos que é o Salvador Jesus Cristo, a única fonte segura para nós. Mas temos o nosso arbítrio e podemos exercê-lo, o arbítrio moral. Thomas Bimart se afastou mais tarde e ficou 20 anos afastado, depois ele retornou. Oliver Cowdery também se afastou, 10 anos depois retornou. Mas muitos não voltaram. E para todos aqueles queridos amigos, familiares, membros da igreja que se afastaram, falamos de todo o coração, volte, não espere 20 anos, não espere 10 anos. Quanto eles perderam? Quanto eles perderam? E alguns nunca conseguiram voltar. Estendo o convite a todos nós, eu e vocês, para eu e para vocês, que possamos edificar nossa vida sobre o fundamento seguro, que é o Salvador Jesus Cristo, a fonte da vida. E essa é a mensagem que eu deixo hoje em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, cuide-se bem. As crianças que com seus pais assistem, um abraço do vovô Dé, tá bom? Tchau. Tenha um ótimo dia, uma boa noite, uma boa semana. Cuide-se bem.